bastante conhecido e tão profundo, e nós certamente não podemos analisar tudo que está escrito aqui, mas vamos tirar algumas lições para o nosso encorajamento. 1 Pedro capítulo 2, começando no versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Aí você pega a caneta, meu irmão, e grifa isso aí. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Pega a caneta de novo, versículo 4. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, para com Deus eleita e preciosa. E vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra, 3 características: angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, pega a caneta e grifa essa frasezinha assim: é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Agora o contraste: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que antes não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Será que eu posso ter um pouquinho de ganho no meu microfone aqui, que eu sinto que eu estou forçando demais? Aí, muito obrigado. Muito obrigado. Que tipo de gente que está aqui hoje de tarde? Quem somos nós? É um monte de gente boa. Somos pessoas que temos experiências na vida como profissionais, como pastores, como líderes em nossas famílias, em nossa comunidade. Todos nós aqui temos uma bagagem rica de experiência, de conhecimento. Eu tenho certeza que cada um aqui poderia dar alguma aula sobre alguma coisa, desde como fazer um alimento, aí caminhando por um aspecto técnico, indo por a questão acadêmica e chegando até a questão teológica, alguma coisa prática. Todos nós podemos ensinar alguma coisa. Todos nós somos líderes de alguma forma, porque influenciamos outras pessoas. Nós temos investido em aumentar a nossa credibilidade, para sermos respeitados pelas pessoas e temos um impacto maior aonde nós estamos. Nós somos pessoas sérias, mas ao mesmo tempo temos bom humor. Nós fazemos decisões que afetam a vida de outras pessoas. Mas apesar de sermos assim, criados à imagem de Deus, então pessoas admiráveis, nós também conhecemos as nossas fraquezas. Nós somos humanos, nós somos frágeis, nós somos sujeitos às tentações, nós temos algumas pessoas malignas que nos atacam, nós temos ataques do próprio inimigo das nossas almas, nós estamos sujeitos a perigos, podemos ser atropelados, assaltados, nós vivemos num mundo instável. Então veja que interessante, ao mesmo tempo, somos um tipo especial de gente que, criado à imagem de Deus, salvo por Jesus, que tem uma missão nesse mundo. Do outro lado, nós somos também fracos, nós conhecemos nossas limitações e nós temos nossas dificuldades. Qual seria a principal mensagem que Deus traz para nós, para esse tipo de gente, hoje à noite? Em primeiro lugar, nós queremos fazer essa afirmação categórica e final que nós já conhecemos, que em meio em toda essa estabilidade, Jesus é
a rocha. Jesus é a pedra sobre a qual nós devemos construir a nossa casa espiritual, profissional, familiar, a nossa casa ministerial. Esse texto apresenta essa pedra com algumas características. Ele diz que é uma pedra viva. Essa é uma expressão meio engraçada, né? Porque pedra geralmente é morta, certo? Então, quando fala que Jesus é a pedra viva, significa que ele não ficou na morte, ele ressuscitou. Também é chamado de pedra eleita, ou seja, ele foi escolhido. Escolhido para quê? Nós lemos que a citação diz: eis que coloco em Sião essa minha rocha eleita, ou seja, está se referindo à primeira vinda do Senhor Jesus Cristo a essa terra, quando ele veio, morreu na cruz. Ele foi a pessoa escolhida da Trindade divina para vir e foi escolhido para ter esse ministério de dividir a história, de salvar as pessoas e de estar ministrando nas nossas vidas. Ele é a pedra eleita. Também diz que ele é a pedra angular. A pedra do ângulo era a pedra que as pessoas usavam antigamente para construir. Vamos construir a nossa casa? Vamos. Traz uma pedra grande, coloca ali, aí puxa um fio para cá, um fio para lá, começa a edificar a parede. A pedra do ângulo é a pedra que serve como medida, um começo. É aqui que nós vamos começar o alicerce, a pedra da esquina. Uma vez eu estava fui numa médica, numa dermatologista, uns 2 anos atrás, e cheguei assim, e tinha na sala de espera, tinha um livrinho dos testemunhos de Jeová, e eu dei uma olhada e tal, e entrei para conversar com ela. Ela tinha em cima da mesa assim, um versículo bíblico de Isaías, e eu falei: nossa, doutora Regina, como é que vai, tudo bem? Olha, eu observei que a senhora tem um versículo da Bíblia aí, né? A senhora é cristã? Sou, né? Sou cristã. Eu vi que esse versículo aí alguém me deu, achei bonito, coloquei aqui em cima, eu achei bacana, eu gosto muito desses negócios e tal. Eu falei: pois é, então, a senhora é cristã, eu também sou cristão, ou seja, nós gostamos de Jesus, não é verdade? Ah, sim, sem dúvida, a gente gosta muito de Jesus. Eu falei: pois é, e como a gente gosta de Jesus, a gente sabe que Jesus é a pedra angular. O senhor já ouviu falar nisso? Não, nunca ouvi falar. Eu vou explicar para a senhora. Eu expliquei para ela que é a pedra da esquina, que constrói a casa, aquele negócio todo e tal, porque Jesus é a coisa mais importante, é a coisa que está na esquina ali para a casa começar, é o jeito que começa a casa. Ah, que interessante, nunca tinha pensado. Pois é, a senhora, dona Regina, e eu, que somos cristãos, que sabemos que Jesus é a pedra da esquina, sabe que me deixou um pouco triste um negócio. O que é? É que lá na sua salinha de espera tem um livrinho que é de um grupo de pessoas que não acredita em Jesus. Eles não acreditam. A senhora é cristã, eu sou cristão, e estamos com o livrinho ali, fazendo propaganda contra, fica mal, né? Vamos fazer propaganda a favor de Jesus, o que a senhora acha? Nunca tinha pensado nisso e tal. Precisa tomar cuidado, porque o pessoal dá livrinho para a senhora acha que é bom, mas nós somos cristãos, não é verdade? Então, que igreja que o senhor é? Eu falei: não interessa a igreja que eu sou, o senhor não vai confundir igreja com negócio. Vamos conversar o seguinte: a senhora sabe o que é ser um verdadeiro cristão? Porque existe o verdadeiro e existe aquele apenas que vai na igreja, que é o religioso. Essa aí sou eu só vou na igreja. E foi assim que nós começamos a conversa. Jesus é a pedra viva, é a pedra eleita, é a pedra angular, mas para a doutora Regina, ela não era a pedra preciosa. Diz: para vocês, os que creem, é a preciosidade. Preciosidade, queridos, é quando a gente abraça Jesus e diz: é precioso para mim. Lembra daquele hino? Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Esse é o problema. Nós podemos fazer uma afirmação teológica de que Jesus é a pedra viva, a pedra eleita, a pedra angular, mas você precisa decidir se ele vai ser a pedra preciosa para você. Você sabe que nós temos uma hierarquia de valores com a qual nós lidamos todos os dias da nossa vida.
porque nós temos na nossa vida muitas coisas preciosas. Nós temos a nossa família, a esposa, os filhos, nós temos o nosso trabalho, nós temos a área de nossa especialização acadêmica, nós temos os nossos hobbies, nós temos o nosso lazer, todos são coisas preciosas. A pergunta é: qual seria o mais precioso? Qual seria a pedra mais preciosa? Se nós não abraçarmos a pedra Jesus e dissermos, ele vai ser a coisa mais preciosa na minha vida, nós então estamos perdendo a primeira lição de hoje à noite. Jesus é a rocha. Vamos estabelecer de uma vez por todas esse axioma, essa afirmação irrefutável. Ele é a rocha e ele precisa ser precioso nas nossas vidas. Agora, em segundo lugar, nós precisamos dar uma saída de 1 Pedro e dar um pulo lá no Evangelho e lembrar daquela história que Jesus contou sobre aquele homem que construiu a casa sobre a rocha e o outro construiu sobre a areia. Então, um diz lá que ele ouviu as palavras de Deus e as praticou. Isso é construir sobre a rocha. O outro ouviu as palavras, mas não praticou. Ele construiu sobre a areia. E uma casa caiu e uma casa ficou em pé. Essa história, temos muitas lições para aprender delas, mas eu quero aprender uma que não é muito comum. As duas casas têm algumas coisas iguais. Os dois construíram. Tem dois resultados diferentes. Uma caiu, o outro ficou em pé. Mas tem coisas iguais que aconteceram com essas casas. Qual que é a coisa igual? A tempestade veio sobre as duas. E esse é o segundo ponto que eu quero analisar com vocês. As tempestades virão sobre todas as casas, e nós não podemos nos dar ao luxo de não tornarmos a rocha preciosa para nós, porque as tempestades virão sobre todas as casas. Ele vem sobre a casa do cristão, sobre a casa do muçulmano, do animista, do pagão, do pobre, do rico, do de classe média, o sujeito que mora num buraco na favela ou no lixão, o sujeito ignorante, o outro que tem um PhD, o cara grosso, o sujeito sofisticado, aquele que serve a Satanás e também aquele que serve Jesus. As tempestades virão sobre todas as casas. Não é privilégio seu passar por alguma dificuldade. Tem uma história que Charles Swindoll conta num dos seus livros, a respeito de um homem chamado J. Rathman. E esse sujeito de 45 anos, um dia, estava escalando uma montanhazinha assim, e ele estava caçando, e diz que quando ele botou a mão no último pedacinho lá da montanha, que ele botou o nariz para cima do topo, tinha uma cascavel aqui no lado da cabeça dele, então com aquele guizo furioso, né? Pronta para dar o bote, e ela realmente o atacou, ele desviou a cabeça, os dois dentes pegaram aqui na gola olímpica da camisa dele, e ele começou a sentir o sangue escorrendo no pescoço. Imediatamente ele largou uma das mãos e agarrou a cobra pelo pescoço, se é que ela tem pescoço, logo atrás da cabeça, seja o que for, né? Eu não sei bem como é que chama aquela parte. Ela tem um longo pescoço, ela só tem pescoço. Então, ele agarrou ela assim logo atrás da cabeça, e aí ele perdeu o equilíbrio e começou a cair para trás com o rifle que estava pendurado nele, mais o cantil, mais os binóculos, mais a cobra, e ele vem junto, e aí um dos seus pés se prendeu numa rocha e ele ficou de ponta cabeça, segurando a bicha aqui pela mão, ela enrolou no seu pescoço, e aí diz que ele meio que virava a cabeça assim para que ela não tivesse um ângulo favorável para atacá-lo. Ela o atacou mais ou menos 8 vezes, 4 vezes bateu o focinho no rosto dele. Inclusive depois, quando ele contou a história, diz assim: descobri que cobra não pisca, porque ele estava ali encarando a bicha de frente. Finalmente nós vemos essa descrição horrorosa de um homem que está enfrentando uma cobra tão de perto, e nós pensamos numa coisa muito ruim. Agora, querido, você sabe que existem graus de ataques. As tempestades virão sobre todas as casas, mas tempestade mais forte, tem tempestade um pouco mais fraca,
mas elas chegam na nossa vida. Nós temos coisas que nos querem fazer desequilibrar, e nós somos vulneráveis, nós somos expostos, nós podemos sucumbir diante de tais ataques. Eu lembro aqui de algumas histórias que aconteceram recentemente, e que eu posso lembrar do meu aconselhamento. O meu amigo, por exemplo, Eduardo, um consultor de empresas, que uma das suas filhas, que nunca teve nenhum problema, aos 13 anos começou a ser acometida de dores horríveis, nenhum médico achava o que era, meses e meses e meses com dor, sem saber a sua origem, até que ele finalmente, numa madrugada, entrou no quarto e orou por ela, disse: Senhor, eu não aguento mais, minha menina não aguenta mais, tenha misericórdia, né? Cura a tua filha. E a menina foi curada. Agora, essa é uma história que deu certo. E a história que não deu certo? Dessa outra minha amiga, uma profissional de computação, que criou os filhos da melhor maneira possível, e de repente ela vê o filho de 18 anos, agora se revoltando contra ela, falando mal, xingando a mãe dentro de casa, desprezando, menosprezando, e essa mãe diz assim: o que é que eu fiz de errado? A gente se sacrifica pelos filhos, a gente não compra uma coisa para a gente, para comprar para eles, para mandar eles para a faculdade, para ajudar, para estudar, e tudo que a gente ajuda de alguma forma, agora esse negócio, aconteceu alguma coisa com ele, essa revolta e essa tempestade dentro de casa, que eu saiba até hoje insolúvel. Os desapontamentos profissionais. Amigo meu, administrador, jovem ainda, vai pedir, ele conhecia toda a questão financeira da empresa, vai pedir um aumento, porque ele deseja ir para a escola, queria que a faculdade investisse, que a empresa investisse nele para ir na faculdade. O chefe não somente negou o pedido, como retirou certos privilégios que ele tem em nome de uma suposta dificuldade financeira, que ele sabia que não era verdadeira, e ele sente essa humilhação, essa mão pesada de alguém que tinha autoridade acabando com ele, e ele sabia que era absolutamente injusto, e ao mesmo tempo tendo que engolir seco e se submeter, porque ele não tem para onde ir, e ele tem uma família para sustentar, e ele tem que seguir em frente. É a tempestade chegando na sua casa. Reveses financeiros, meus irmãos, são complicados. Eu lembro de um amigo meu, uma vez veio falar assim: eu sinto na minha cabeça como um redemoinho, porque eu não consigo emprego há vários meses, e eu estou tentando conseguir um emprego para minha filha, que tem 14 anos, para o meu menino, que tem 15, eu estou vendo os meninos trabalhando, a minha mulher é enfermeira, e eu estou aqui me sentindo menos do que homem. Eu falei: eu te compreendo perfeitamente. Quando a minha filha nasceu, foi exatamente isso que aconteceu. Eu peguei todo o dinheiro que tinha, paguei o hospital, paguei o médico, fui para casa, ainda faltava 20 dias para receber o próximo salário, e eu virei para minha mulher e falei assim: olha, vamos fazer milagre agora, comer o que está na prateleira aqui, esperar em Deus, nós não temos, eu não quero pedir dinheiro para ninguém. Mas essa é a mensagem que eu falava para a mulher, né? Mas às 2 da manhã, eu estou lá, chorando e rolando no tapete da sala, e me sentindo menos do que homem. Que raio de pessoa é essa, que põe uma filha no mundo, e que agora não tem nem como chegar até o final do mês com as finanças? Essas são as tempestades, Senhor, são o veneno da serpente escorrendo no pescoço. Você não está duvidando de Deus, você não está negando a Deus, mas você está sentindo muito de perto a sua fraqueza, a sua debilidade, está dizendo: eu preciso que Deus faça alguma coisa. Essa moça da Unicamp que me procurou, moça universitária, tendo sonhos esquisitos, uma pressão espiritual do mal. Por quê, queridos? Porque quando ela tinha 5 anos de idade, 5 anos não é bebê, certo, gente? 5 anos é uma menina lúcida, que sabe o que está acontecendo. Ela foi levada pelos pais num centro de macumba, oferecida a Satanás. Ela foi possuída pelo demônio pela primeira vez aos 5 anos de idade. Jesus a alcançou, ela foi salva, ela está vivendo com Deus, mas tem esses pesadelos horríveis e essas coisas acontecendo na vida dela. Ela sente a tempestade e o veneno da serpente muito próximo de sua vida. Lembra aquele casal que veio me procurar? Ele viajou 8 horas para conversar comigo.
Aí veio falar das suas dificuldades matrimoniais. Ele já tinha uma amante. Tentei ajudá-lo, porque eu fazia aconselhamento profissional, e ele sabia que eu era pastor também, veio me procurar. Aí depois veio a esposa, e eu falei: olha, a única solução para vocês é voltar para Jesus. Eu sei que esse aconselhamento é profissional, mas eu tenho que ir para o lado da espiritualidade. Se vocês não colocarem Jesus no centro de suas vidas, e todos os dois tinham algum background evangélico, queridos, eles não quiseram. Quando chegou o momento de tornar aquela pedra preciosa, eles disseram: não, outras coisas serão mais preciosas na nossa vida. E realmente o casamento acabou, e foi uma desgraça muito grande. Tempestades vêm sobre todas as casas, todas as casas. Inclusive Pedro, na segunda carta, no final da primeira carta, ele vai dizer assim: sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos a rocha. Nós precisamos uma âncora. Nós precisamos alguma coisa séria que nos segure para sempre. É isso que nós precisamos. Essa rocha tem um nome, chama-se Jesus. E nós aterrissamos então no nosso terceiro ponto hoje. Meu terceiro ponto seria como que nós nos aproximamos da rocha, porque aqui em 1 Pedro, no versículo 4 diz: chegando-vos a ele, a pedra que vive. Como é que eu chego então? Como é que eu me aproximo da rocha? Como é que eu torno a rocha preciosa para mim? Como é que eu faço isso? Então, no versículo 6, tem essa frase no final que diz: quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Esse é o primeiro ponto. Nós precisamos crer em Jesus. Agora cuidado, eu estou escutando algumas mentes se desligando. Diz assim: e agora é a parte evangelística da mensagem, eu já creio em Jesus. Não é nada disso. Presta atenção. Porque houve um dia que você creu pela primeira vez. Mas nós precisamos continuar crendo. Nós precisamos exercitar a fé. Quem continua crendo é que não é envergonhado. Nós precisamos ser pessoas que perseveram para a salvação. E nós precisamos chegar a Ele todos os dias e dizer: Jesus, Tu és precioso para mim. Eu creio nisso. Eu creio todos os dias. No nosso grupo pequeno tem uma doutora oftalmologista, e ela diz assim: o meu marido sempre diz assim, que ser cristão é coisa para gente fraca. Porque vocês que não conseguiram aí se dar bem na parte profissional, ou tem um problema de enfermidade, ou tem um problema emocional, está meio deprimido, então não tem aonde agarra em Jesus, vai procurar uma religião. Aí eu falei assim, interessante, eu falei assim: isso aqui é um absurdo, não é verdade. Mas depois eu pensei assim: não, essa é uma baita de uma verdade. Nós cristãos somos as pessoas que reconhecem a sua necessidade. Senão eu sou super necessitado. Se tem alguém que reconhece a necessidade, é o sujeito que é cristão. E eu então preciso de Jesus. Eu preciso crer. E se eu crer, não serei envergonhado. Uma vez eu encontrei um jovem que chegou para mim e falou assim: pastor, eu estou agora num projeto de vida cristã aí que o senhor, olha, sai da frente. Eu falei: qual é o projeto? Eu quero chegar no nível, o nível que eu quero chegar é o seguinte, que eu não vou pedir mais nada para Deus. Eu vou chegar num nível que o negócio é só louvor, é só agradecer, é só dizer obrigado, pedir nunca mais. Eu falei: meu Deus do céu, porque o que eu mais quero é pedir. Eu não consegui chegar nesse nível ainda. Porque é o seguinte, se tem alguém que pode dar o negócio aqui, é Jesus. E se tem alguém que está precisando, sou eu. O que eu quero é pedir. Para eu não ser envergonhado, eu preciso crer. Esse nível, dizer assim, não, eu quero chegar num nível que eu não preciso pedir mais, que eu não tenho necessidade, né? Então você sabe que eu tenho um aconselhamento meio grosso, assim, né? Não é muito psicológico, entendeu como é que é? Eu já virei para o cara e falei assim: você quer chegar nesse nível? Então morre, entendeu? Aí você chega nesse nível rapidinho, no céu é só louvor, não precisa pedir mais nada. Entendeu como é que é? Mas aqui nós temos que pedir, né?
Aí eu estava olhando aqui essa cachoeira maravilhosa, esse lugar que vocês foram visitar ali. Como é que chama aquele lugar? Chapada ali. Nós lá morei no Sul durante 17 anos, tem lá em Gramado, tem uma coisa parecida, né? E eu fico pensando assim, porque lá em Gramado você tem uma escadinha que você desce, vai lá embaixo, você fica perto daquela água caindo. E eu fico pensando no sujeito que chegou só no nível do louvor, entendeu? Ele fica do lado da água assim, é maravilhoso. Olha quanta água. É tantos litros ou metros cúbicos de água por segundo que desce aqui. Olha, são quantos metros de altura. Porque a salinidade, não sei o que, a constituição química, papapá. Agora, a única coisa que ele não faz é beber água. Ele só fica elogiando a água. Sabe qual é o maior elogio que eu posso dar para Deus? É pegar as minhas duas mãos, encher de água e beber. E dizer: obrigado, Senhor. Tu sacias a minha sede. E eu preciso de Ti. Tu és a fonte, eu sou a pessoa que está com sede. Aquele que crer não será envergonhado. Ele tem tudo para suprir todas as nossas necessidades. Agora, não é só crer. Tem um segundo segredo para nós nos aproximarmos dessa rocha, e está lá no versículo 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, esse leite espiritual. E eu quero unir isso com aquela história dos evangelhos, quando Jesus diz: aquele que ouve a minha palavra e as pratica é aquele que edifica sobre a rocha. Veja bem, crianças, vocês já viram algum recém-nascido pedindo leite? Já viu? Se uma criança recém-nascida começa a falar, nós vamos levar um susto enorme, não é verdade? Criança recém-nascida não fala, o que ele faz? Chora. Por que ele chora? Porque dói. Sabia disso? Criança vai ficando com fome, mas dói. Aí dói, ele chora. Então esse é o verbo que está aí. Desejai ardentemente, ou desejai dolorosamente. É assim, dói, mas eu quero. Dói tanto que eu preciso. É como se eu precisasse de uma dor de cabeça enorme, preciso de remédio. No caso aqui, eu preciso do leite espiritual que vem através da palavra de Deus. E eu preciso buscar essa palavra e praticar essa palavra. Veja bem, você está aqui todo domingo, e talvez você sinta que a sua vida não está tão estável, que você não está bem firme na rocha. Eu quero quase apostar que o que está acontecendo tem algum princípio da palavra de Deus que você não está praticando. Porque aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, constrói sobre a rocha. Então, você lê alguma coisa sobre casamento, mas não pratica no seu casamento? Se você lê alguma coisa na Bíblia sobre criação de filhos, mas não pratica na criação de filhos? Se você lê alguma coisa sobre comunhão, sobre, por exemplo, participar de um grupo pequeno, e aí você não participa de um grupo pequeno. Ou você lê alguma coisa sobre louvor, mas você não louva de todo o coração. Ou você lê alguma coisa sobre oração, mas você não ora. Queridos, aquele que ouve a minha palavra e as pratica é quem constrói sobre a rocha. A pessoa que não pratica fica sobre a areia. Você precisa, e eu preciso, praticar essa segunda coisa. Não é só crer em Cristo, mas é também ir em busca da palavra de Deus, estudar e praticá-la na nossa vida. O pastor aqui pratica aconselhamento. Ele faz aconselhamento, você o busca, ele fala com você. Todo o tempo da conversa, sabe o que é? Uma coisa simples. É tentando mostrar qual é o princípio da Bíblia que você não está praticando e que precisa praticar. Não é assim a nossa vida toda? Quando nós temos qualquer dificuldade? Veja bem, eu quero contar uma história aqui. Presta atenção que ela é muito importante. Talvez você não vai lembrar muita coisa nesse sermão, mas vai poder lembrar essa história. Isso aconteceu com um homem nos Estados Unidos, numa faculdade, num curso de pós-graduação, que estava ensinando sobre gestão do tempo, administração do tempo, das prioridades, esse tipo de coisa. Ele vem e coloca um vidro em cima da mesa, e pega umas pedras grandes assim, e coloca dentro do vidro, até ficar bem na boca. E aí ele pergunta para os alunos: o vidro está cheio? E todo mundo diz: sim, está cheio.
Aí ele tira de trás da mesinha assim um saquinho cheio de pedrinhas menores. E aí ele joga as pedrinhas menores, elas entram ali, né? Agora está cheio? Todo mundo, sim, agora encheu e tal. Aí ele tirou areia ali de trás, e jogou areia, e foi mexendo no vidro, e a areia foi entrando, e entrou mais areia. Ele perguntou, e aí? Agora está cheio? Não sabemos o que o senhor tem escondido atrás do... ainda, né? Aí ele realmente tirou um negócio de água e jogou água dentro ainda. Ele falou, qual é a lição? Ele perguntando para esses homens todos de pós-graduação, inteligentes, qual é a lição que você aprende com esse experimento que nós fizemos? E um deles, fazendo a piadinha, disse assim, a lição que eu aprendo é o seguinte, se o senhor socar bastante, entra mais alguma coisa no seu tempo. Ele falou assim, não é isso. Aqui está a lição. Se você não colocar as pedras grandes primeiro, você não as colocará mais. Se você e eu não firmarmos certos princípios inegociáveis da Bíblia nas nossas vidas, certas pedras grandes primeiro, você jamais se firmará na rocha. Se você não ser assim, ler a Bíblia é uma coisa importante e praticá-la, isso é uma pedra. Orar e clamar a Deus é outra pedra. Valor para minha esposa e meus filhos, ou para o meu cônjuge, meus filhos, minha família, é outra pedra. Excelência na prática da minha profissão é outra pedra. E isso aqui eu estou colocando primeiro, porque se eu não colocar isso primeiro, a vida se encarrega de encher sua vida de pedrinhas, de areia, de água, você está super ocupado, não tem tempo para nada, não tem tempo nem para a palavra de Deus, e aí você leva um susto e diz assim, não sei o que está acontecendo comigo, eu não me sinto forte espiritualmente, mas é lógico, você encheu de areia e não botou as coisas primeiro, as coisas mais importantes. Se você diz que Jesus é a preciosidade que você tem, você precisa primeiro colocar na sua vida algumas rochas muito importantes, e a primeira delas é a leitura e a prática da palavra de Deus. Mas tem um último segredo. Chegando-vos a ele, diz o texto. Como? Primeiro, aquele que crê não será envergonhado. Segundo lugar, aquele que busca a palavra de Deus ardentemente, dolorosamente. Mas em terceiro lugar, tem um ensino sobre as pedras vivas. No versículo 5, diz que nós, como pedras que vivem, nós somos transformados em sacerdotes. A palavra sacerdote é repetida lá no versículo 9 de novo. O que é isso? Vamos entender a ilustração. Aqui está um tijolo. Esse tijolo não é morto, é um tijolo vivo, é uma pedra viva construída sobre a rocha viva que é Jesus. Um tijolo tem do lado dele outro tijolo, do outro lado tem outro, embaixo dele tem um monte de tijolos, pelo menos 2 estão encostados, mas embaixo tem mais. E para cima dele tem um monte de outros tijolos. Se eu sou uma pedra viva, eu tenho um ministério na vida desta pessoa, eu tenho um ministério na vida dessa outra pessoa que eu sustento, e eu tenho o ministério de outras pessoas embaixo de mim que me sustentam. E todos nós nos tornamos uma nação, um povo de sacerdotes. O que é sacerdote? Vamos fazer por contraste. O profeta é alguém que fala da parte de Deus para o povo. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui agora é lendo a Bíblia e dizendo para vocês o que Deus quer, e isso é chamado na Bíblia de profecia. Eu estou dizendo o que a vontade de Deus para outras pessoas. Sacerdote é diferente. Sacerdote não é de cima para baixo, sacerdote é de baixo para cima. Essa pessoa chega na minha vida com uma necessidade, eu falo, não, vem cá, eu ponho a mão no ombro dela, e eu digo, vamos a Jesus, eu vou orar por você, eu vou levar você a Deus. Lembra no Velho Testamento? Quando o sacerdote sacrificava o animalzinho, o pecador trouxe o animalzinho, chegou ali na porta, ele vem, sacrifica o animalzinho e intercede por aquele camarada. Ele veio ali por causa dos pecados dele. Mas isso é fabuloso. Veja bem, isso foi um princípio básico da reforma protestante, de que nós não teríamos apenas um sacerdote aqui na frente, atrás de um caixote. Nós seríamos um povo de sacerdotes, e que nós poderíamos então representar as pessoas diante de Deus.
e nós podemos orar por elas, podemos falar com Deus a respeito delas, qualquer que for os seus problemas. Agora olha um outro conceito interessante. No versículo 9, quando fala desses sacerdotes, diz o objetivo por qual eles existem, e diz aí, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe o que o sacerdote faz? Ele não só fala com Deus, ele também fala bem de Jesus, ele elogia Jesus, ele fala das virtudes de Jesus. Então vamos ver, vamos fazer a coisa na prática. É assim, ó. Você amanhã vai chegar no seu emprego, e tem uma pessoa ali do lado que diz assim: ai, gente, eu estou tão deprimido, estou tão chateado, o que foi? Ah, meu filho adolescente está me irritando. O que você faz? Você veste a camiseta de sacerdote e você diz: posso orar pela sua filha adolescente? Você gostaria que eu orasse por você e sua família? Porque eu quero levar sua família para quem? Para Jesus. Aliás, deixa eu elogiar Jesus. Jesus faz isso por você. Jesus é bondoso, Jesus é misericordioso. As virtudes de Jesus são maravilhosas. Você quer que eu leve você para Jesus? Veja bem, eu não estou evangelizando, eu não estou argumentando ainda, eu não estou provando se ela está certa ou errado, apenas estou ajudando essa pessoa a chegar perto de Jesus. Eu sou um sacerdote, eu preciso praticar isso, eu preciso falar bem de Jesus e orar pelas pessoas, levá-las mais perto de Deus. Agora, se isso é verdade amanhã no seu emprego, quanto mais aqui dentro da comunidade cristã. É por isso que eu acho fabuloso esse negócio de ter grupos pequenos. Porque é lá no grupo pequeno que nós ministramos na vida um do outro, e oramos um pelo outro, nos edificamos mutuamente. Isso faz sentido, está na Bíblia. E isso me ajuda a afirmar a minha vida na rocha. É ou não é verdade isso, queridos? É verdade. É muito difícil ser cristão sozinho. Não é impossível. Nós sabemos de irmãos perseguidos na antiga Rússia, às vezes na prisão, durante anos, absolutamente sozinhos. É possível. Mas o normal é que nós tenhamos algum sacerdote perto da gente, uma pedra viva ao lado, que possa interceder uns pelos outros. Então, como é que eu abraço a Jesus? Como é que eu torno essa rocha preciosa para mim? Como é que eu faço? Eu primeiro bebo da água. Eu digo, eu creio, e quem crer não será envergonhado. Em segundo lugar, eu desejo ardentemente a palavra, eu coloco aquelas pedras grandes, aquelas prioridades inegociáveis na minha vida e dou valor àquilo. Em terceiro lugar, eu permito que alguém ministre na minha vida e eu decido ministrar na vida de outro. Eu oro por alguém, eu pertenço a um grupo pequeno, eu vou achar alguém que possa me ajudar. Que foi o caso daquele homem da cobra, não foi? Ele está ali de ponta cabeça, segurando a cobra, ela está tentando matá-lo, e diz depois a história, uma história verdadeira, que ele falou assim, eu não posso ficar de pendurado aqui muito tempo. Ele apertou aquela cobra até matá-la por estrangulamento, e foi tanto que ele apertou, que depois ele teve que usar a outra mão para tirar os dedos, de tanta força que ele tinha feito, e no fim teve que se desvencilhar do pé. E aí ele procurou o guarda florestal, contou sua história, que se tornou um registro, e por isso que eu estou contando para vocês. Mas sabe qual é a coisa triste dessa história? Esse homem estava sozinho. Se ele tivesse um amigo, nada disso seria um problema. O amigo teria matado a cobra. Teria sido tão rápido. Se ele tivesse alguém, uma pedra viva, um sacerdote, alguém para ajudá-lo ali perto dele. Então estão aqui as lições dessa noite. Em primeiro lugar, Jesus é a rocha. Em segundo lugar, eu tenho uma necessidade enorme. Terceiro, eu preciso abraçar a rocha e torná-la preciosa para mim. Como é que eu faço isso? Eu creio. Quem crê, chega no rio de água viva e bebe. Jamais será envergonhado. Ele também coloca a prática da Bíblia na vida dele, aquela rocha prioritária dentro daquele vidro. Em terceiro lugar, ele permite que outros ministrem na sua vida, e ele ministra na vida de outras pessoas. Podíamos praticar um pouquinho disso hoje, agora mesmo? Vamos fazer o seguinte, tem uma pessoa aí ao seu lado, não tem?
Você não sabe quais são os problemas mais íntimos que ela está passando. Talvez tenha aí do seu lado um visitante, alguém que nem sabe orar. Então, se você não sabe orar, não se constrange, vira para a pessoa assim: olha, eu estou fora, eu não sei orar. Não tem problema nenhum, não. Mas se você está ali, você pode orar por ele. Vamos orar uns pelos outros. Ore e diz assim: Senhor, eu não conheço as lutas mais íntimas dessa pessoa que está ao meu lado aqui, mas eu peço que tu sejas a fonte de água viva, a rocha, o supridor, a pessoa que vai dar tudo o que ele precisa, e ore pela pessoa que está ao seu lado. Vamos fazer isso? Vamos orar uns pelos outros.